Já estamos de volta e a gente continua o nosso agrosucesso por aqui. Gente, o mel é um dos principais alimentos na dieta, né? Rico em vitaminas e proteínas. Ele tem o potencial de prevenir também doenças e melhorar o metabolismo. Mas o trabalho para garantir que ele chegue na nossa mesa não é fácil não, viu? O Fernando é apicultor aqui em Rio Verde e mostrou pra gente um pouco da sua rotina. Vamos acompanhar. Por aqui é a rainha que dá as ordens e guia o futuro da colmeia. A sociedade é extremamente organizada e cada membro cumpre o seu papel com maestria. Foi este universo fascinante que despertou a atenção do Fernando, que se dedica há anos ao estudo das abelhas e da produção de mel no cerrado. Tudo começa no quadro de postura, onde as abelhas demonstram uma atenção redobrada para garantir o futuro das próximas gerações. Pessoal, tá vendo essa abelhinha branca aqui? Olha a diferença da cor delas. Essa abelhinha, ela estava aqui, agora há pouco nós estávamos mostrando ela nascendo. Ela já nasceu e já começa as atividades dela. Literalmente a abelha já nasce trabalhando. O que ela é nessa primeira fase da vida dela agora? Agora ela é faxineira. Ela começa a higienizar a casa dela. Depois, de uns 4, 5 dias, ela começa a ser nutriz. Ela dá uma febre nas glândulas hipofaringianas que se encontra no crânio dela e ela começa a expelir geleia real. Na terceira etapa da vida dela, ela começa a ser engenheira. Ela que começa a tecer esses quadros. Ela começa a sair a cera de forma líquida do seu corpo. Em temperatura ambiente, ela começa a ficar sólida e ela começa a tecer a colmeia. Na quarta etapa, ela é soldado, ela é que começa a nos atacar, ela é que começa a proteger a colmeia e faz os primeiros voos. Na quinta etapa da vida dela, ela é campeira, ela vai na natureza buscar néctar, pólen, resina, água para a colmeia. Então, essa mesma abelha, ela desempenha 5 atividades na colmeia. Decorrendo da sua idade, ela vai evoluindo até virar campeira. Essa abelha ela vive em torno de 35 a 50 dias e a rainha vive em torno de 2 anos. Mesmo com paixão pelo que faz, o trabalho de Fernando não é fácil. E nós vimos isso na prática. Para lidar com abelhas que tenham ferrão, é preciso uma roupa especial que garantam a segurança do profissional, já que o risco de picadas aumenta devido à agitação na colmeia. E como vocês podem perceber, a nossa câmera está repleta delas, assim como o meu microfone, que nesse momento parece um buquê de abelhas. Essa fumaça, por assim dizer, que o Fernando está jogando, é meio para poder dar uma acalmada nelas, para elas poderem ficar aí mais tranquilas e não atacar a gente. Mas como vocês podem ver, elas já começaram a ficar mais nervosas. A fumaça ela serve para 2 formas. Primeira, quando a abelha identifica a fumaça, ela acredita que está pegando fogo na floresta. Então ela come mel para ir embora, né, abandonar a colmeia, e com isso o abdômen dela fica maior e ela tem dificuldade de ferroar. E a segunda função da fumaça é que as abelhas elas conversam por feromônio. Então quando você joga a fumaça, você corta essa comunicação. E aí você consegue manusear elas melhor e sem machucar tantas abelhas. Por exemplo, olha, elas estão em cima do pau aqui. Você vem com a camada de fumaça, você consegue afastar elas e trabalhar sem danificar tantas abelhas. Dessa forma também, além de você não ter tanto ataque, você ainda preserva a colmeia. E agora a gente está fazendo uma espécie de trilha, porque nós vamos para uma outra produção de abelhas e essa é sem ferrão. Só que para a gente poder tirar todo esse aparato e ficar um pouco livre das abelhas também, sem que a gente seja ferido, o Fernando vai jogando um pouco dessa fumaça na frente da trilha. E agora, né, nós chegamos num ponto, Fernando, em que as abelhas sem ferrão, onde você cuida delas, faz a produção, só que tem uma história interessante sobre as abelhas com ferrão, que elas não são nativas aqui do Brasil. Isso, a abelha europeia ela foi traga na época de Dom Pedro II, pelo Padre Antônio, e logo mais adiante o professor Kerr trouxe a africana da África. Então hoje no Brasil nós temos a africanizada. São abelhas com ferrão que não são nossas, mas que são excelentes produtoras de mel. E hoje nós estamos aqui também agora nas abelhas nativas indígenas brasileiras. No mundo existe 500 espécies de abelhas sem ferrão
no Brasil 240. E o Instituto Guardião das Abelhas criam essas abelhas em forma de preservação e cuidado com o meio ambiente. O mel da abelha europeia, da africanizada, está variando em torno de R$50 o quilo. Já o mel dessas abelhinhas, que eu chamo das minhas princesas, ele está custando em torno de R$700 o quilo. Então a gente tem uma compensação entre produção e qualidade. Esse é um mel mais suave, o mel da europeia também é um mel muito bom, a gente trabalha com esses méis também. Só que é um mel que tem em torno de 18% de umidade. Já o mel da abelha sem ferrão, ele tem de 27% a 30% de umidade. Ele é um mel que ele tem que ser armazenado na geladeira, porque senão ele vai vir a fermentar. Então ele tem uma série de cuidados. Então por esses cuidados, você tem um mel mais caro, mais saboroso e em menor quantidade. Mas em contrapartida, uma caixinha dessa você pode criar na sua casa, produzindo seu próprio mel, sem oferecer risco nenhum para você ou para sua família. Nós estamos aqui com a colmeia da Atiúba. O Fernando vai abrir para vocês verem todos os detalhes e as diferenças dela também com a abelha africanizada. Vocês podem ver que a coloração dela é um pouco mais escura, ela parece ser aparentemente um pouco mais calma também do que a africanizada. E nesse momento o Fernando vai tirar um pouco aí de mel. Como que vai funcionar, Fernando? Então, uma das grandes vantagens de você ter uma abelha sem ferrão é você poder experimentar o mel dela sem ter risco de levar uma ferroada. Então a gente está abrindo aqui o pote da abelhinha, onde que ela está reservando o mel dela, e agora a nossa amiga vai experimentar o mel direto da fonte. Olha que bacana. Claro que eu não podia, né, deixar essa oportunidade passar. Enquanto eu experimento, Fernando, eu queria que você falasse um pouco das vantagens também da pessoa poder ter uma colmeia dessa em casa, ali numa atividade com o filho, com a família, e também a preservação ambiental dessas abelhas, que são abelhas do nosso bioma, que elas também estão aí em risco de extinção. Como que funciona tudo isso para você como protetor? Então, o Instituto Guardião das Abelhas, ele tem a necessidade de estar preservando essas abelhas. Essa é uma atiúba, é uma abelha que já não se encontra fácil no cerrado goiano, e ela é uma abelha do cerrado. Você está... Ele é bem mais suave, né? Ele é muito mais suave. Mais suave, mais líquido. A textura é completamente diferente. Se vocês conseguirem ver aqui, eu vou tirar um pouquinho, só para vocês verem a coloração também, que é bem mais clara do que aquele mel que a gente está acostumado a comprar no mercado também. Então tem essa questão da preservação, né? Da preservação. O que acontece? A abelha sem ferrão, ela é uma abelha nossa, nativa do cerrado. Nós temos em torno de 240 colônias no Brasil. E a vantagem é você poder preservar e, além de preservar, poder produzir o seu próprio mel em casa. Então, qual que é o objetivo principal do Instituto Guardião das Abelhas? Formar novos meliponicultores para que a gente consiga aumentar essa gama de criadores de abelha. Porque quando você começa a criar abelha, você quer plantar uma árvore na sua casa, você quer começar a preservar mais ainda o meio ambiente. Então isso é fantástico, a gente aumentar esse número de guardiões no Brasil. E aí é uma ótima atividade também em casa, com essa questão da preservação ambiental, e até mesmo para você ensinar o seu filho a importância dessa preservação. Sim. Posso contar? Sem contar que gera renda também. Você pode estar vendendo as divisões da sua colônia, você pode estar vendendo o mel, que é um mel de contrapartida muito bem aceito, principalmente pela gastronomia, e também você pode estar vendendo derivados. Isso aqui é um gel própolis, que a abelha usa como proteção para comer, mas você pode fazer o atrativo e vender o atrativo para outras pessoas poder capturar suas próprias abelhas. Então uma colmeia dessa aqui, na verdade, é uma caixinha de surpresa. Além de te preservar o meio ambiente, te proporcionar momentos felizes com a família, você pode ainda gerar uma fonte de renda extra. E agora eu vou experimentar o mel da Uruçu amarela. Ela é essa daqui que está no meu microfone. Se vocês conseguirem ver, ela parece um ursinho de pelúcia. E ela também é uma abelha sem ferrão. O Fernando falou que é melhor experimentar o mel para depois ele comentar para ver o que eu vou achar. E é isso que eu vou fazer agora. Aqui, ó, se vocês puderem ver, já tem uma colheita considerável. Eu vou experimentar desse daqui. Gente, é um mel completamente diferente. Agora eu entendo por que o Fernando pediu para eu experimentar primeiro, para ele poder falar sobre ele depois. Fernando, o que é isso em relação
àquele outro mel. Por que dá essa diferença de sabor? Então, as abelhas sem ferrão, elas gostam de brincar com sabores. Então, por conta das enzimas degustativas delas, elas conseguem fazer mel de vários sabores. Então, se você pegar a mesma florada, por exemplo, o cipó-uva, que é um cipó predominante aqui nosso. Mesmo as abelhas, a tiúba, a uruçu amarela, a jataí, a mandaguari preta, cada uma delas indo na mesma flor, você consegue um mel totalmente diferente. E não é um mel ruim, é um mel gostoso. Esse aqui, não sei se ele está com esse sabor, vou experimentar agora também. Mas normalmente a uruçu amarela, ele dá um mel mais... como que eu posso dizer? Um pouco mais ácido e lembra um pouco um queijo, algo nesse sentido. Gente, tá assim mesmo, eu experimentei e é esse sabor. Eu não consegui identificar, mas é realmente ácido. Isso. É isso. É um mel muito saboroso. E para gastronomia, por exemplo, se você usar uma mostarda de Dijon, esse mel e temperar a salada, você não tem noção o quanto fica saboroso. Então, são tesouros nossos que realmente estão escondidos por falta de conhecimento. Então, mais uma vez, o Instituto Guardião das Abelhas tem essa finalidade. Treinar nossas crianças, fazer treinamento nas escolas, apresentar as abelhas para que eles possam ter em casa e conhecer um pouco mais desse tesouro escondido. O Fernando estava me explicando aqui, ó, se vocês puderem ver, a coloração do mel também é mais clara. Só que o Fernando estava me explicando que tem uma justificativa para esse mel ser mais claro, que é justamente por essa floração, por esse néctar que elas coletam. Positivo. O que muda a coloração do mel é o néctar da flor de onde a abelha extraiu. Por exemplo, o cipó-uva, ele tem um mel muito claro. Agora, por exemplo, se a gente for na aroeira, que é um mel muito saboroso também, mas é um mel mais escuro. Por exemplo, o eucalipto também dá um mel mais escuro. Então, a mesma abelha também indo em flores diferentes, ela consegue mudar a coloração do mel. As abelhas não são responsáveis apenas pela produção de mel, elas atuam em todo o ecossistema. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, 85% das plantas com flores e 70% das culturas agrícolas dependem da polinização das abelhas. Preservar estas espécies também é questão de segurança alimentar, o que está nas mãos de qualquer pessoa. Previsão do tempo aqui no AgroSucesso e vocês já sabem, né? É assunto para ele, Fernando Cabral. Olá, pessoal! Conforme a previsão do Sistema de Informações Agrometeorológicas do Sudoeste do Estado de Goiás, essa nossa próxima semana agora, do mês de novembro, deve apresentar chuvas abaixo da média, abaixo do esperado para quase toda a região do Sudoeste do Estado de Goiás. Isso não indica, tá bom, a ausência de chuvas, tá? Mas que apenas quando a gente compara com a média dos municípios dessa região, ela deve ficar um pouco abaixo, tá? E aí, claro, contrastando com essa semana passada, né, uma diferença aí nesses volumes acumulados, tá bom? Mas não será de ausência de chuvas, elas devem permanecer continuando presentes aí. Depois do intervalo tem Papo Rural. E nosso assunto hoje, gente, é sério, viu? Vamos falar da saúde mental no campo. É daqui a pouquinho.